Um sapinho estava sossegado dentro da sua lagoa. A água parecia tão gostosa à sua volta. E ele ficava ali, curtindo a água, curtindo o dia, olhando para o alto. De vez em quando, tchum, esticava a língua e pegava uma mosquinha, saboreava. Aí passava outro inseto, ele tchum, saboreava. Sapinho, feliz da vida dentro da água. Mas acontece que no fundo daquele lago começou uma erupção vulcânica que foi esquentando as rochas. E as rochas, fervendo, começaram a esquentar também a água. E a temperatura da lagoa foi subindo. E aquela água, ao aumentar a sua temperatura, chegou até o sapo. Mas ela foi esquentando assim, tão lentamente, tão devagarinho, que o sapo não percebeu. Você sabia que o sapo é um animal que ele tem a sua temperatura de corpo igual à temperatura ambiente? Por isso que quando você pega um sapo na mão, você fala, ai, que esquisito. Porque o organismo dos répteis é diferente do nosso. Então, o sapo, dentro da água que começou a ferver, ele não percebeu que a água estava fervendo. E continuou naquela lagoa, feliz da vida. Passava um mosquitinho aqui, ele esticava a língua e tchum, saboreava. E a água fervendo, a temperatura aumentando. Mas acontece que à medida que a temperatura da água aumentava, o seu corpo acompanhava aquela temperatura. Então ele não conseguia perceber que a água estava esquentando e a coisa ficando perigosa. E o sapinho, feliz da vida, olhava para o céu, olhava para a água. Oba, olha ali, outro inseto. Tchum! Que vida maravilhosa! Eu aqui de papo pro ar, me alimentando, e essa lagoa com uma água tão gostosa. Mas ele não percebia que a situação estava ficando perigosa. E a erupção vulcânica continuava lá embaixo, as rochas fervendo, as águas borbulhando, a temperatura aumentando, e o corpo do sapinho se adaptando à água fervente. E assim ele ficou. Aparentemente tudo bem, mas morreu cozido. Morreu aparentemente feliz. Não saiu daquela fornalha. Não escapou daquela condenação. Se você pegasse um sapo agora, de outro ambiente, e jogasse ele dentro da lagoa fervendo, você pensa que ele ia ficar lá dentro? Ele dava um pulo na mesma hora e caía fora. De jeito nenhum ele ficaria ali, porque ele sentiria a violenta mudança de temperatura. Então preste atenção agora. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que estão numa situação aparentemente normal, feliz, sem problema, tudo certinho, 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 mas a pessoa não percebe que está numa situação perigosa. Vivendo no mundo, participando das coisas do mundo, não pensando em mais nada na vida, não se preocupando com nada. Esta pessoa está se expondo a um risco gravíssimo e fatalmente vai perder a vida numa grande fornalha que está preparada e cuja erupção vulcânica, ou melhor dizendo, mais ainda do que vulcânica, infernal, está aumentando a cada dia. Há um lago de fogo e enxofre preparado
e fervendo, e está já abrindo a sua garganta para receber muitos moradores da terra. Então preste atenção, não seja igual àquele sapinho que se acomodou à temperatura externa. Você precisa reagir, você tem que observar que a tua alma, a tua vida está em perigo. Porque a pessoa diz assim: ah, mas isso não é para mim, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não cheiro, eu não minto, eu não faço mal para ninguém, eu sou um bom filho, uma boa filha, um bom marido, uma boa esposa. Pois é, se você soubesse quanta gente boa está no inferno, quanta gente boa acabou fervendo ali, e você precisa entender que há uma necessidade urgente de sair fora desta situação, de olhar não apenas para a paisagem do céu, mas olhar além do céu, olhar para além das nuvens e ver que naquele lugar altíssimo existe o Deus Todo-Poderoso e à sua direita o Senhor Jesus, constituído juiz dos vivos e dos mortos. E o Senhor Jesus quer que você escape da condenação. Quando Sodoma e Gomorra estavam para ser subvertidas, Deus quis que uma família escapasse. Muitos foram avisados: saiam daí, você está louco, Ló, você está maluco, nós estamos bem aqui em Sodoma e Gomorra. Os seus futuros genros não quiseram escapar. Ló teve que escapar sozinho com a sua família, mas toda aquela população, apesar de uma boa parte estar avisada, riu da situação, riu da advertência. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou o sapo fora dessa lagoa fervendo aí. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo, não. E olhando de fora, eu vejo que a tua situação é muito perigosa. Você está comendo, vivendo, se divertindo e não percebe que aquele mal está chegando. O Senhor Jesus disse assim: também na vinda do Filho do Homem, as pessoas estarão distraídas, comendo, bebendo, se divertindo, casando-se e dando-se em casamento, e não perceberão quando aquele dia chegará repentinamente. Você está me ouvindo? Você aí dentro dessa lagoa, dentro desse mundo, achando que está tudo bem. Você aí dentro dessa Sodoma, dessa Gomorra, você tem que sair fora. É possível escapar. Deus quer que você escape. Mas só existe um jeito de você escapar. Preste atenção no que diz a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Pois é, nós temos que escapar dessa fornalha que está preparada. Nós temos que escapar deste mundo, mas só existe um escape. E o Evangelho acabou de falar para você: se não atentarmos para tão grande salvação, não escaparemos. E quem testifica isso? Primeiro o Evangelho, a palavra, também o próprio Deus, que realiza sinais, prodígios e maravilhas, e ainda o Espírito Santo que está falando. Através de ouvir esta mensagem,
Você está sendo avisado e alertado para escapar urgente. Ou você quer ferver aí nessa lagoa? Está se adaptando, não percebe o perigo? Mas você tem que escapar. É possível escapar. Uma vez, Deus decidiu que uma grande cidade seria totalmente subvertida e todos os seus habitantes, inclusive os animais, seriam destruídos. Mas antes disso, Deus enviou ali um pregador chamado Jonas, que anunciou o juízo de Deus. E todos os habitantes de Nínive, ouvindo a pregação de Jonas, se arrependeram dos seus pecados. Apesar do juízo e da sentença já haver sido proferida, eles iniciaram grande jejum e oração. Até aos animais ordenaram que não se desse nem comida e nem água, nem pasto, nem coisa alguma. Todos passaram a jejuar. E o rei de Nínive dizia: pode ser que o Deus Todo-Poderoso se compadeça de nós. E não é que Deus se compadeceu? Depois da pregação de Jonas, toda a cidade foi salva. E quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, falando do juízo, que hoje está mais próximo do que naquele dia que ele falou, Jesus disse assim: os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus está querendo que você escape. Mas se você não ouvir e nem atentar para esta tão grande salvação, como que você vai escapar? A própria geração, os habitantes de Nínive, se levantarão no dia do juízo e dirão: olha aqui, dirão para você isso. Nós nos convertemos ouvindo o profeta Jonas, que era um homem cheio de defeitos, um homem cheio de pecados, um homem desobediente e rebelde, mas com a sua pregação, nós nos convertemos e nos arrependemos e fomos salvos. E vocês tiveram a própria salvação anunciando a palavra. Vocês tiveram o maior de todos os pregadores, o próprio Senhor Jesus. E nem assim se converteram. Pois é, Jesus disse que você será condenado, não por ele, mas pelos habitantes de Nínive. Jesus disse a mesma coisa sobre os habitantes de Sodoma e Gomorra. Olha, os habitantes de Sodoma e Gomorra se levantarão no dia do juízo e condenarão vocês, porque eles, se tivessem ouvido o que vocês ouviram, eles já teriam se arrependido. Você está compreendendo isso? O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, está te falando agora. Não seja igual ao sapinho que ficou fervendo, a situação cada vez mais caótica, perigosa, e ele inchando, fervendo, e morreu pensando que estava feliz. Você pode achar que está feliz nesta situação, mas se você não tem Deus, e se você não tem Jesus, você está na pior de todas as situações. Por isso, pule fora desse lago que está fervendo. Mas na hora que você pular fora do mundo, mergulhe nos braços poderosos do teu único e suficiente Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo.